Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos e já vamos começar. Livro Minutos de Luz, escrito por Pastorino, na psicografia de Ariston Teles, e a mensagem se chama Boa Nova. A Boa Nova do Cristo é a grande e alvissareira notícia de que a humanidade necessitava. Todos que puderam ouvir as notícias do reino de Deus ficaram deslumbrados. Não basta, porém, o impacto das primeiras horas. Quando aparece um cometa, todos ficam deslumbrados, mas poucos conhecem o seu significado. A boa nova do Cristo é luz que não se extingue. Seja, pois, aquele que guarda a palavra do Mestre nos lábios, no pensamento e no coração. Muito bonito isso. Que a gente saiba aplicar essa boa nova. Continuando o Livro dos Espíritos, no item Comemoração dos Mortos e dos Funerais, Kardec pergunta: qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de ser enterradas antes num lugar do que no outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância, dada a uma coisa tão material, constitui indício de inferioridade do espírito? A afeição particular do espírito por determinados lugares é uma inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra para um espírito elevado? Ele não sabe que sua alma se reunirá às do que lhe são caros, embora fiquem separados os respectivos ossos? E aí Kardec faz uma pergunta complementar. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? É o mausoléu, né? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que os que assim procedem dão aos que lhes foram entes queridos. Mesmo que destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil para os homens. As recordações se tornam mais concentradas. Quer dizer, é prático para quem fica, né? Só visita um túmulo, visita o mausoléu, está todo mundo lá. Eu não sei se é mausoléu mesmo, mas é coisa parecida. E em relação à pergunta anterior, a pergunta principal, né? Realmente, a gente tem que considerar o corpo como se fosse uma roupa que não serve mais, uma roupa que está velha, que não presta, que gastou, que está com problemas. É o nosso corpo que envelheceu, que não tem mais razão de ser, que por alguma razão, por doença, por acidente, seja lá o que for, o corpo não funciona mais. É uma roupa que não presta mais. A gente vai ficar guardando, venerando aquela roupa? Não. A gente vai passar para frente, vai comprar outra roupa, vai arranjar outra coisa para se vestir. E assim é o corpo. Quando a gente quiser voltar
a Terra, quando a gente precisar reencarnar, vai ter uma nova vestimenta, um novo corpo. Aquele já se dissolveu, já acabou, não presta mais. Então, para que a gente vai ficar cultuando ossos, cultuando? A lembrança é o que a gente guarda dentro da gente, não é o que fica debaixo da terra, ou a cinza, ou seja lá o que for. No livro A Gênese, hoje a gente termina esse item da providência, falando sobre Deus. A gente leu ontem uma mensagem, a transcrição de uma mensagem de Kinemã, falando sobre essa analogia entre Deus e a criação, e como se fosse o corpo e seus organismos, seus órgãos. Então vamos continuar, ele vai explicar mais um pouquinho isso. Compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Calculamo-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será então racional negar o princípio divino porque não o compreendemos? Nada obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal, a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde está esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em um determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Deus enchendo o universo pode-se ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa se transportar, por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, de onde o poder se dizer que está em toda parte e em parte nenhuma. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe e disso não podemos duvidar. Ele é infinitamente justo e bom e essa é a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude, nós o compreendemos. Portanto, ele só pode querer o nosso bem, de onde se segue que devemos confiar nele. Isso é essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornados dignos de compreendê-lo. Pois é. Eu diria assim, que a gente tem que esperar evoluir mais para ter uma compreensão melhor. Na medida que a gente tiver se tornado espírito bom, não precisa mais desse contato tão forte com a matéria. A nossa visão do todo vai ser muito diferente, muito mais completa, muito mais precisa. Então, a gente vai poder compreender melhor a essência de Deus. Basta, por enquanto, que a gente confie nele.
Então vamos terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Souza Lobo, que está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Dedução. Verdade, bênção de Deus. Ampara a todos, porém é como o sol, que ilumina, mas não enfeita a ninguém.